mais uma vez, eu quero deixar uma palavra de Deus para teu coração, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, versículo de número 7, que diz assim: E nisso, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés, os seus artelhos se afirmaram. Esse livro, a qual foi escrito pelo próprio Dr. Lucas, aonde ele dá continuidade de escrever o seu segundo livro, Lucas, ele nos conta uma história de um coxo. Este homem, ele estava ali na porta do templo, chamada de Formosa. É nesse lugar, irmãos, que as pessoas que quando frequentavam aquele local, todos que entravam ali tinham costume de dar a ele esmola, para assim ele pudesse ter o seu alimento. Porque até então, um coxo, naquela época, ele não tem a oportunidade que muitos nos nossos dias têm, que até mesmo tem hoje em dia, tem o auxílio doença, que isso faz suprir a necessidade de pessoas que têm esse tipo de deficiência. É bem verdade que quando nós paramos para ler a respeito dessa história aqui, os amados vão compreender que esse templo aqui existia um horário, que era o horário das 3 horas, que é onde começava o culto. A Bíblia diz nesse livro que quando Pedro, junto com João, eles resolveram ali, em concordância, em estar no templo buscando a Deus. E isso, quando ele chegou naquele lugar, imediatamente o coxo, avistando Pedro com João, ele ergueu a mão para pedir esmola. Pedro e João aqui foi tão sincero com aquele homem, que ele falou assim: olha para nós, eu não tenho nem ouro, mas não tenho prata. É de fato ali que quando você para nesse texto aqui, você vai ver que, imagino que no semblante daquele homem, poderia ter acontecido de ele ficar triste e ele ouvir esta resposta. Mas eu vejo que quando Pedro e João falou para aquele coxo, dizendo que era necessário aquele coxo olhar para Pedro ali, Pedro e João, ele foi sincero em dizer que não tinha nada a oferecer àquele pobre coxo. Mas quando Pedro, ele resolveu oferecer algo aqui, mais do que o ouro, mais do que a prata, que era o nome de Jesus. E o texto diz que quando ele falou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, o milagre aqui não aconteceu na vida daquele coxo logo em seguida, não. Foi necessário Pedro aqui erguer a mão direita para colocar aquele homem que estava enfermo de pé, mediante aquele cenário que ele estava vivendo triste. Mas que eu vejo aqui que não bastava apenas usar o nome de Jesus. Foi necessário aqui erguer a mão para ajudar aqueles que estão enfermos. Foi necessário ajudar aqueles que estava caído por muito tempo. Porque enquanto muitos se preocupavam em dar dinheiro para assim matar sua sede, sua fome, Pedro e João, ele deu algo maior do que o ouro. Pedro e João, ele deu algo maior do que a prata. Porque aquilo que o dinheiro não pode fazer, o que eu quero te dizer através desse vídeo aqui, que Jesus, ele pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Porque quando aquele coxo ali, ele recebeu aquele milagre, o que eu fico regozijado em estudar esta palavra, é que aquele homem, ele poderia ir para a sua casa, ele poderia chegar aos seus familiares e mostrar de fato o que aconteceu na porta do templo. Ele resolveu agradecer dentro daquele templo. Ele resolveu exaltar o nome de Deus naquele templo. Que quando as pessoas começaram a ver que o homem que estava enfermo estava andando, aquele homem ele começou a louvar, aquele homem ele começou a saltar, e todos que estavam dentro daquele templo ali, teve que contemplar o milagre na vida daquele coxo. Todos que estavam dentro daquele templo ali,
teve que contemplar a maravilha de Deus que aconteceu na vida daquele que estava enfermo por muito tempo. Porque eu vejo aqui que alguém se encarregava de colocar o mesmo ali todos os dias. Veja aqui que a necessidade daquele homem era grande. Mas a mesma pessoa que fazia questão de colocar ele ali, não ia ter mais a oportunidade de colocar ele na porta daquele templo. Porque de fato, o milagre aconteceu na vida daquele coxo. E quem estava dentro do templo teve que ver o milagre acontecer no lado de fora. O que eu quero te dizer, baseada nesta palavra, que Jesus ele não mudou. Ele ainda permanece o mesmo. O mesmo Deus de ontem é o de hoje. Ele será sempre Deus na nossa vida. O que eu quero te dizer, baseado através desse vídeo, tenha convicção do Deus que você serve. Essa é a palavra que eu quero deixar para a tua reflexão nessa noite. Que Deus abençoe a tua vida.